Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara Alves, autora de Conectadas, que é um romance sáfico que foi publicado pela editora Seguinte em 2019. E trazendo para a temática da mesa, também sou autora de A Profecia da Sereia e Princesa da Magia, que são duas histórias independentes de fantasia. E eu vou ser a mediadora da mesa de hoje. Então, sem mais delongas, eu queria convidar nossos convidados para se apresentarem e já responderem a primeira pergunta. Como vocês começaram a escrever? Pode ser por ordem alfabética, talvez, então começando com a Brenda. Olá, gente, tudo bom? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar participando desse evento incrível que é a Flip Pop. Fico muito feliz mesmo de ter sido convidada. E, então, eu sou a Brenda Bernissal, eu estou com 33 anos e estou escrevendo desde os 25, ou seja, uns 8 anos aí já. Comecei escrevendo fantasia, um romance chamado Sofia Alexa e o Mundo Além Daqui. E depois eu comecei a entrar mais nesse cenário da literatura LGBT, com meninas a respeito do amor, e depois eu escrevi um thriller chamado No Cosmo, assim como no Coração. E mais recentemente eu participei de duas antologias da editora Se Liga, que foram A Cor Não Tem Gênero, e agora o Vozes Trans, que a gente lançou recentemente. E eu comecei a escrever e, bom, acho que isso é uma coisa, acho que um processo natural, né? Essa nossa necessidade de escrever aquilo que está dentro da gente, essas histórias que a gente tem, que a gente carrega, que a gente quer contar para o mundo, né? Eu sempre cito aqui uma autora que fala que se você tem um livro que você quer ler, mas ainda não foi escrito, você precisa escrevê-lo. Acho que esse sempre foi o meu grande incentivo para estar nesse meio e tenho essas histórias para contar, então acho que é uma coisa que dá um sentido muito grande de poder contá-las. Eric? E aí? Bem, eu sou Eric Novello, gente. Meu livro mais recente é o Ninguém Nasce Herói. Antes dele, eu publiquei o Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues também, que foi onde eu comecei, acho que a escancarar mais os personagens LGBTQIA nos meus livros. Mas eu escrevo há bastante tempo, assim, publiquei meu primeiro em 2005. Acho que na mesma pegada aí que a Brenda falou, né, de querer me ver representado nas histórias, já que eu não me achava nos livros que eu lia, mesmo os que eu gostava muito, né? Então, de repente, veio aquela coisa, e se eu escrever o meu, será que eu consigo? Será que eu consigo ter a disciplina de sentar aqui no computador por meses, né, até botar um ponto final? E aí foi assim que tudo começou para mim, como, sei lá, terror, fantasia, quadrinhos, né, de X-Men, essas coisas sempre foram referências muito fortes para mim, Sandman. Eu falei, ah, cara, eu vou pra fantasia mesmo, que esse aí que é o meu negócio. E aí, e assim, aqui estou eu, a gente, depois dessa longa jornada. Gil? Olá, pessoal. Eu sou a Gi Domingues. Eu tenho 29 anos, eu sou paulista, mas moro na Califórnia hoje, trabalhando com marketing. E eu sou escritora de fantasia. Eu publiquei o meu primeiro livro, Luzes do Norte, que é uma fantasia sáfica, esse ano. E, infelizmente, ele não está mais disponível, mas felizmente, porque ele vai sair físico em 2022 pela Galera Record. E, ai, gente, eu comecei a escrever porque eu sou muito fanfiqueira. E eu amava escrever fanfic, nossa senhora, era uma coisa, eu escrevia muita fanfic, até nesse sentido que o Eric falou, de se inserir nas histórias que a gente lê, que a gente consome, eu queria muito me ver, então eu escrevi umas fanfics ótimas de Piratas do Caribe e Naruto, e elas eram muito ruins, mas eu peguei muito gosto pela coisa, comecei a jogar RPG, escrito também, então, tudo muito cringe, mas foi assim que eu comecei. Então, essa é a minha história, eu tenho orgulho da minha história. Me identifiquei muito com o fanfic de Naruto, graças a Caio. Obrigada pela apresentação, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Antes de tudo, eu também queria agradecer a Seguinte pelo convite para mediar essa mesa. Como amante, né, de literatura, principalmente fantástica, eu confesso que eu fiquei muito empolgada com a temática. Eu cresci lendo histórias de fantasias, tipo Eragon, A Mediadora, Jogos Vorazes,
E eu queria saber de vocês, como é a relação com o gênero que vocês escrevem? Tipo, quais foram as inspirações de vocês quando vocês eram mais novos? Se vocês sempre gostaram de consumir esse gênero, ou se vocês começaram escrevendo romance ou migraram depois para outro, como é que foi para vocês? Eu posso começar. Pode começar. Eu acho que, quando você me pergunta isso, é engraçado, porque eu acho que eu nunca pensei em escrever nada que não fosse fantasia. Para mim, se não tem uma magiquinha, não tem um pilim-pim-pim, uma pessoa voando, não quero, não me interessa. E desde muito nova, assim, as minhas referências eram essas. Eu me lembro, assim, de quando eu estava na terceira série, eu levava para a escola a coleção, aquele livro que é Todos os Senhores Anéis juntos, né? O primeiro, o segundo e terceiro. Tem 1.200 páginas e eu levava aquilo, tipo, me escondendo atrás daquele livro, ao mesmo tempo na esperança de alguém me perguntar sobre ele, de eu conseguir fazer algum amigo que gostasse também de elfo. E é até engraçado, porque eu acho que toda essa paixão com esse mundo fantástico me deu muito espaço para eu criar as minhas próprias coisas, e essas referências sempre foram muito, muito presentes. Para mim, a fantasia, ela é um jeito muito legal de falar a verdade do mundo de um jeito lúdico, então eu sou muito fã, e a minha relação com a fantasia é muito, muito de paixão. Eu não consigo, começo a escrever uma coisa um pouco mais realista, um pouco, que desvia um pouquinho, eu penso, mas e se alguém tivesse uma varinha mágica? Muito melhor. Manda ver, Brenda. Bom, na verdade, eu acho que eu nunca vou conseguir me definir num gênero literário. Eu gosto, amo fantasia, amo ficção científica também, mas de vez em quando eu gosto de escrever coisas, ficções mais literárias, ou mais young adult mesmo. Acho que eu acabo tendo referências de muitas áreas e eu gosto de explorar isso de diferentes formas. Assim, sempre tive muito uma inspiração de Senhor dos Anéis, sempre gostei muito, gosto muito também do Brandon Sanderson, da obra dele. Acho que uma das coisas, talvez, assim, desde a minha infância, que mais me trouxeram para a literatura foi Alice no País das Maravilhas, que é um livro que eu amo, então eu sempre gostei muito dessa fantasia que é mais lúdica um pouco, que é mais uma pegada de conto de fada, uma pegada um pouco mais, não necessariamente cabo e espada, né? Não necessariamente uma fantasia épica, que eu gosto também, mas essa que é a questão, né? São muitas influências, e também, por exemplo, a cultura pop, eu gostava muito de anime, principalmente de Mahou Shoujo, como Sakura Card Captor, Sailor Moon, esses animes da minha geração. Então, acho que no final a gente mistura sempre um pouquinho de todos esses mundos, todos esses universos, e tenta se encontrar ali e chegar numa coisa que seja própria da gente, né? Uma coisa nossa. Eu atualmente estou escrevendo um livro que não é um livro de fantasia, mas carrego muito isso, e dentro da literatura também eu aprecio demais o realismo mágico, que eu acho que é um gênero que dá para a gente explorar tanta, sabe, loucura, assim, tantas ideias diferentes e trazer tanta metáfora, né? Essa a beleza, acho, a grande parte da beleza da fantasia, né? Da gente poder, através de metáforas, de uma linguagem lúdica, de uma linguagem mais encantada, mais mágica, falar sobre a nossa realidade, nossa experiência humana aqui, sobre esse mundo que a gente vive, os problemas dele também. Então, essa é a minha inspiração. Show. Cara, é engraçado, assim, eu penso em mim como um escritor de fantasia. Mesmo se eu estiver escrevendo um texto totalmente realista, na minha cabeça é um mundo fantástico ali, só que aquela pessoa não teve contato com nada estranho. Quem me formou leitor, assim, né, eu sou de uma geração um pouquinho anterior de vocês, assim, quem me formou leitor foi Stephen King, era o que você tinha, assim, de literatura fantástica para correr atrás, né, era Anne Rice e Stephen King, então terror é uma influência muito forte para mim, embora eu não escreva, né? Então, sei lá, Carrie a Estranha, Cemitério Maldito, acho que Chamas de Vingança, né? Você imaginar a menininha putaça, assim, queimando todos os vilões, todos os militares, toda aquela galera que ferrou com ela. Acho que a fantasia te permite, né, aquele
momento assim de botar tudo para fora. Então eu não tive como fugir disso. E tem uma coisa que eu acho muito legal também, né? Quando a gente imagina mundos possíveis, a gente está ajudando a contestar a nossa realidade, né? A gente está lembrando que essa realidade que a gente vive, ela não é fixa, né? Ela pode ser mudada, né? Existem outras possibilidades. Então, isso é inescapável para mim, assim, cara. Eu acho que escritor de fantasia para sempre. Pois é, a gente vive ainda à sombra de uma época em que personagens LGBTQIA+, só sofriam em livros, né? E acredito que seja um dos motivos pela qual essa onda de clichês queer veio tão forte nos últimos tempos. Mas uma das minhas frustrações era justamente não encontrar em livros de fantasia, realismo mágico, thrillers, policial, personagens que me representassem. Mesmo personagens secundários, né? Era muito difícil. Se fosse, era o personagem para morrer. Essa pergunta cai um pouco no que vocês falaram antes também, mas eu queria saber o que motivou vocês a querer escrever histórias queer, né, com que fossem além da questão da sexualidade e trouxessem esses elementos fantásticos nas histórias de vocês. Eu acho que, avançando um pouquinho também, se vocês chegaram a considerar escrever primeiro os tais clichês antes, apesar de que o clichê também cai, né, na fantasia, nos outros gêneros, mas o clichê romântico antes, mas depois pararam e falaram assim, não, o meu gênero é esse, eu vou me ater a ele. Eric, se quiser começar. Tá, beleza. Cara, assim, o primeiro livro que eu escrevi, que eu chamo de livro apócrifo, que eu não assumo que eu escrevi, ele era inspirado em história romana, né? Ele se passa na época do Júlio César, porque o Império Romano era a minha referência de LGBTQIA, né? Então eu falei, cara, é pra lá que eu vou. Então, embora eu, assim, nunca tenha pensado no clichê romântico numa história realista, eu gosto de todos os clichês. Eu falo, cara, eu quero ter personagens queer passando por esses clichês, assim. Muito legal o plot twist, muito legal reinventar a roda, mas muito legal também a gente pegar todos esses clichês que nunca fizeram parte das nossas, né? Que a gente nunca se viu refletido neles e trazer pra gente também. E, cara, na fantasia, isso é muito possível. Sei lá, eu penso em, fugindo da fantasia, mais seriados como Hannibal, que é tão doido que é quase fantasia, ou Mindhunter, que é policial. Toda vez que eu assisto essas histórias, eu penso, caramba, imagina se o policial fosse um cara queer, sabe? Imagina, sei lá, se não só a vítima fosse um cara queer, né? Eu ia adorar, assim, né? Se o Will e o Hannibal realmente fossem um casal, né? E não só na metáfora de um esfaquear o outro. E eu quero contar essas histórias, eu acho que vai além de uma questão de gostar do gênero, é uma questão também de reivindicar esses espaços pra gente. Não, isso aqui também é nosso, sabe? Não existe, né, literatura de hétero e literatura, né, queer no geral, né? Tudo a gente pode fazer. O que a gente quiser se meter, tá valendo, assim. Acho que é isso. Brenda? Bom, eu acho que tem dois momentos aí, né? Por um lado, é uma coisa muito espontânea que isso seja feito, porque somos pessoas queer, vivemos essa realidade, isso importa para a gente e é sobre isso que a gente quer falar, e, né? Assim como também a fantasia, que é uma linguagem que eu gosto, que é uma linguagem que eu sempre consumi. E existe o lado também de que há um teor político, há um teor de representatividade que é importante. Então, a gente tem essas duas coisas. Primeiro, que é algo espontâneo e natural, eu faria de qualquer forma. E depois que eu faria, e eu entendo a importância disso ser feito de um modo geral. Então, a gente soma essas duas coisas e encontra um ponto aí, que a gente produz algo que a gente quer, que a gente ama, e algo que a gente reconhece como importante. A questão de ter um espaço nosso, né? Até porque a gente cresce assistindo histórias héteros, de modo geral, e a gente se afeiçoa a personagens, a gente se afeiçoa àqueles mundos, aquelas histórias, e a gente quer se ver ali também, a gente quer, né? Assim, acho que é muito natural para pessoas LGBTs querer isso e shippar personagens, casais que nunca vão acontecer de fato, porque
é uma história hétero. E isso sempre gera aquela frustração. Então, assim, foram várias frustrações nesse sentido. E a gente pensa, poxa, mas seria um casal tão perfeito, e essa história fica tão mais linda se acontecesse. E a gente quer falar sobre isso, então a gente começa a pensar em histórias, depois se eu pegasse esse mundo assim, sabe, personagens desse jeito e transformasse eles em casais, criasse uma fantasia sáfica, uma ficção científica sáfica, enfim. Então, é um processo que é espontâneo, por esse lado, e é um processo que é político, eu entendo como político, como necessário, por outro lado, né? Então, acho que são essas duas coisas que motivam. Nossa, eu me identifico muito com isso que você falou, porque várias vezes chipei personagens que eu sabia que nunca ia acontecer, e eu ficava assim, gente, que frustração. Daí a vontade de escrever fanfic, né? Porque a gente sabe que nunca vai acontecer. Marvel, Gil, estamos falando com você. Pois é. Inclusive, né, Gil, que começou com fanfic, talvez até saiba falar melhor disso. Mas essencialmente o que a Brenda e você falaram é tipo, quando eu escrevia fanfic, eu escrevia dos personagens que eu queria ver juntos. E tem uma coisa engraçada sobre a ficção que a gente consumia quando a gente era mais nova, que existe uma certa misoginia na produção, que hoje em dia é melhor, a gente tem mais representatividade, etc., mas a gente não tinha isso antes. Isso fazia com que os personagens masculinos, eles fossem muito mais desenvolvidos, realmente, tipo, personagens muito, que tinham motivação, que tinham defeito, etc., e as personagens femininas, elas eram meio que estava lá para ser o interesse romântico. O que isso gerava num público inteligente que queria consumir? Não dava muito para shippar o cara com a mulher, porque você pensava assim, ok, essa personagem ela não é interessante. Então eu sinto que muitos ships, especialmente de personagens masculinos, aconteciam por causa disso, porque eles eram os personagens interessantes da narrativa, e a gente queria ver eles juntos, e para mim, eu escrevia muita fanfic e eu pensava, não é uma questão, não deveria ser uma questão, nem uma discussão, porque muitas vezes a gente fala, por que esses dois personagens não podem estar juntos? Porque isso teria que trazer toda essa questão para dentro desse trabalho. Não, cara, quando eu olho para minha vida, os meus amigos gays que beijam outros homens, eles são normais, eles são pessoas normais, vivem vidas normais, vão no supermercado, a identidade deles é composta de muitas outras coisas que não só quem eles gostam, certo? Então, para mim, teve muito essa vontade de entender, ok, eu sou uma pessoa bissexual, mas eu me entendo dentro de tantas outras identidades, então por que eu não posso fazer parte desses mundos fantásticos? Esse mundo tem até dragão, não vai ter mulher beijando mulher, por quê? Então, eu nunca entendi isso, ver essas coisas como coisas separadas, elas são... se você está tentando representar o mundo na sua ficção, o mundo tem gente LGBT, bastante gente LGBT, fazendo coisas normais, porque são pessoas normais. Então, sempre teve muito a ver com isso para mim, e a fanfic, lógico, foi o começo disso, a sementinha, mas também por isso que cresceu. A literatura ela oferece para a gente essa possibilidade de reimaginar o nosso próprio mundo com diferentes valores sociais e culturais. E com a literatura fantástica, especificamente, a gente pode quebrar até a verossimilhança com relação ao mundo real, né? A gente pode criar mundos em que sexualidade, gênero, cor, origem não são uma questão, são questões, mas não são, né, não sofrem preconceito, não tem discriminação, não, diferentemente do nosso mundo, ou inserir problemáticas muito maiores do que a realidade, como Ninguém Nasce Herói, que é uma distopia, que usa, né, a distopia como uma forma de crítica ao conservadorismo, ou o Conto da Brenda, em Vozes Trans, que traz o realismo mágico para falar de transfobia e intolerância. E eu queria saber como que vocês analisam essa importância de se inserir protagonismo queer em histórias que vão além do clássico do romance, e também como que vocês veem a evolução do mercado em publicar esse tipo de história, em especial quando falamos de literatura nacional. Gil, quer começar dessa vez? Posso começar. A primeira parte da sua pergunta, eu acho que é interessante porque eu entendo que é uma escolha.
é uma escolha o que você vai retratar naquele mundo fantástico. Eu sempre gosto de pensar nisso quando analiso qualquer trabalho. O autor, ele escolheu cada coisa que está ali. E existem argumentos a favor de você colocar representação de preconceito, homofobia, etc., que são muito válidos, e existem argumentos a favor de você não colocar isso na sua história. Então, quando eu escrevi, eu não quis colocar isso. Para mim, eu queria explorar outros tipos de conflito. Para mim, esse era um conflito que era uma não questão, até porque da minha própria experiência. Então, não era uma coisa que eu sentia que era autêntica. Não que não seja necessária, de novo, mas não era autêntica para mim. E eu gosto de pensar que cada vez mais existe um espaço para que pessoas queer contem histórias que vão além delas serem queer. Então, a gente tratar, eu acho que foi o Eric que falou isso, né? Tratar literatura LGBTQ+, não é um gênero de literatura. É um autor que é queer, que está escrevendo uma história, mas a história não necessariamente ela é do gênero LGBT. O que é o gênero LGBT? Então, eu acho muito interessante a gente cada vez mais puxar esses espaços e demandar esses espaços não só no nicho que foi desenhado para a gente, mas em todos os outros espaços que estão disponíveis. Assim. Eu não sei se o mercado ele acompanha isso com a rapidez que ele deveria. Eu posso falar da minha experiência, mas a minha experiência é muito específica para mim. Então, eu tenho esse espaço hoje e vou conseguir publicar esse livro pela galera no que vem, mas ele é um espaço meu, então eu não sei se é um espaço que a indústria está caminhando para lá ou não, mas eu espero que sim. Eu acho que tem vozes cada vez mais expoentes nesse sentido, então eu espero que elas cada vez ganhem mais espaço. Eric? Vou responder de trás para frente. Eu acho que em termos de mercado, né, a gente viveu grandes fenômenos literários, né? O fenômeno literário que ninguém mais fala qual é, porque a dona autora só fala bobagem. Depois a gente teve, né, o Crepúsculo, né? A gente teve as distopias, Jogos Vorazes, não sei o quê. E de repente ficou aquele vazio, assim, né? Então, isso abriu, né, quando você pensa em termos de dinheiro, né, você abriu portas para histórias LGBTQIA começarem a assumir o espaço desse novo fenômeno que não veio. Então, se você tem uma distopia pela milésima vez, e você tem uma distopia pelo foco de um personagem, de um autor que é queer, né, seja lá de que pedaço da letrinha ele está, você está trazendo algo de novo. Então, acho que a gente não foi só uma mudança de mentalidade, assim, no modo geral. Acho que teve uma lacuna de mercado aí que a gente conseguiu pegar e está preenchendo até agora, assim, e colhendo frutos, né? Bons frutos. Eu espero que continue. Eu espero que quando vier um outro grande fenômeno, isso não seja apagado, né? E assim, história, eu acho, cara, assim, como você falou, né? Tudo tem espaço. Quando eu escrevi o Ninguém Nasce Herói, cara, é um livro de alerta. Então eu me perguntava o tempo inteiro, você vai botar personagens, né, LGBTQ sofrendo? Eu falei, cara, tem que botar. Tem que ter o medo, né? Isso é um livro de alerta de uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, que aconteceu. Então está lá, mas eu não coloco essas pessoas vistas pela lente do trauma que elas sofreram. Elas são muito mais do que isso. A história delas está além. Isso, claro que você sempre vai carregar uma história de violência com você, né? Mesmo que seja uma frase torta que você ouve de alguém, isso estraga o teu dia, estraga a tua semana. A gente sabe como é que é. Mas eu boto uma história de personagens encontrando a própria voz para derrubar aquela opressão que eles estão enfrentando. E no caso do Exorcismo, Os Amores e uma Dose de Blues, aí é a festa, né? E não tem preconceito e eu brinco, inclusive, com a percepção do leitor, né? Você só entende que o cara é bissexual. Quer dizer, você tem várias dicas. Se você é LGBTQIA, você vai entender o que eu tô falando. Mas se você não é, você vai entender numa baita cena de sexo que você vai ficar... "Ah, como eu não vi isso antes, agora eu já gosto desse cara, o que que eu vou fazer com todo o preconceito que tá aparecendo aqui no meu coração?" Então, então é isso, assim, eu gosto às vezes de dar aquela rasteira, assim, também nos leitores preconceituosos, sabe? Mas enfim, tem espaço para tudo, cara. Essa questão de se você faz parte da comunidade, você vai entender, é muito engraçado, porque
Em Conectadas eu tenho uma personagem que é assumidamente lésbica, ela fala no livro, e tem a outra que é bissexual, e eu nunca falo essa palavra no livro. As pessoas até me perguntam, comentam, e eu falo que hoje eu penso assim, eu deveria ter colocado, uma coisa que eu me arrependo. Mas todo mundo que vem falar comigo fala, Clara, eu achei que tinha escrito, porque eu com certeza entendi ela como bissexual. E várias pessoas vieram me falar que se assumiram como bissexual por causa da personagem. Então, assim, realmente é muito diferente, né? Como quando a gente escreve pra gente, a gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe o sentimento, a gente sabe o que os leitores vão esperar, o que eles querem ver, né? Então, muito importante essa nossa participação na representatividade de autores também, né? Não só na representatividade de personagens. Mas, enfim, Brenda, sobre a pergunta. Eu acho que nós, escritores e leitores, pessoas que consomem a literatura LGBT ou qualquer obra de audiovisual que seja, a gente ficou muito traumatizado ao longo dessa história, até recente mesmo, por causa de histórias que glamorizavam o nosso sofrimento, de histórias que pegavam a dificuldade, os preconceitos vividos, da experiência de pessoas LGBTs e colocavam isso de uma forma muito claramente como fatalista, sabe? Muito ser LGBT é sofrer, ser LGBT é morrer no final, e isso também, de certa forma, agora que a gente está ganhando voz, agora que a gente está ganhando espaço dentro da literatura, dentro do audiovisual, a gente quer romper com isso. Eu vejo que existe, sim, essa necessidade de romper com isso e de mostrar outras realidades, outras possibilidades para personagens LGBTs, porque, afinal de contas, isso também é parte da nossa história, né? Outras vivências, outros afazeres, outros gostos, outras buscas, outros desejos na vida são parte da nossa história. Então, eu acho que a literatura LGBT, ela tem todo esse campo de possibilidades para explorar. E é bom que a gente explore. Eu acho que é necessário ainda a gente falar sobre preconceito, porque essa é uma realidade para muita gente. Eu acho que é necessário, e pode ser, eu acho que a fantasia, a ficção científica, elas dão uma base ótima para falar desses temas que são mais pesados, mais polêmicos, de uma forma que chegue mais acessível ao público, ou menos chocante, ou, né, mais metafórica ali, e dê uma outra visão, né? Seja uma outra forma de apelo para mostrar o lado da realidade LGBT que ainda sofre com preconceito, que ainda é perseguida. É importante falar sobre isso, eu acho que é importante falar sobre isso, porque existe. E a gente não pode deixar de falar sobre as coisas que existem. Mas a literatura também tem a beleza de poder explorar outras realidades, explorar outras visões e outros campos. E nisso a gente pode colocar contextos em que personagens LGBTs, o fato do personagem ser LGBT não vai fazer ele sofrer, não vai fazer ele ser excluído, não vai fazer ele passar por nenhum grande problema, né? É só uma característica a mais dele, como poderia ser outra. Eu acho que essa gama de possibilidades a gente tem que explorar, porque a gente tem, ao mesmo tempo, mostrar que ainda existe preconceito e mostrar um mundo possível para a gente, que é um mundo que a gente sonha, um mundo pelo qual a gente luta. Então, lógico, alguns autores talvez prefiram ir por esse lado, outros autores talvez prefiram ir pelo outro lado, eu acho que isso é absolutamente natural, mas eu acho que é importante a gente ter essas duas visões ainda e, lógico, cortar, romper de vez com essa glamorização. Acho que nem existe mais espaço para isso, mas é necessário romper com essa glamorização do sofrimento LGBT. Isso sim, se for para mostrar um sofrimento que seja uma acusação, que seja algo que, sabe, que faça as pessoas refletirem e não simplesmente banalizar a nossa dor ou usar a nossa dor porque ganha prêmio, sabe, é elogiado pela crítica e coisas do tipo. Eu acho que o mercado, ele está, sim, crescendo em possibilidades porque é uma consequência da sociedade, né? Eu acho que a comunidade LGBT ganhou muito espaço, ganhou muita voz, muita força, e isso tende a fazer as pessoas
tanto as pessoas que são LGBTs se assumirem e procurarem a representatividade nas obras, como as pessoas que não são LGBTs, mas né, são aliadas, procurem obras com temática LGBT. Então, eu acho que é algo que está aparecendo no mercado junto com o movimento LGBT como um todo, e como esse surgimento vem através de uma luta, não é fácil, não é uma coisa instantânea, e não é uma coisa que a gente possa simplesmente chegar e falar, ah, tá bom, agora já... Não, acho que a gente tem que continuar lutando por mais espaço, por mais autores LGBTs aí sendo vistos, sendo falados, e por isso que eu sempre falo como eventos desse tipo são importantes também nesse processo. E eu acho que a gente está num caminho que não é fácil, mas que é um bom caminho. Pensando assim nessa nossa luta, né, pelo espaço no mercado editorial, eu sinto, e isso sou eu baseada na minha própria percepção, sem fonte nenhuma, que do ano passado para cá rolou um boom muito grande em relação a publicações queer no mercado independente. Acho que o mercado independente já vinha crescendo muito, mas principalmente histórias LGBT. Do ano passado para cá, assim, eu vi surgirem várias histórias. O próprio Luzes do Norte, da Gil, os clichês da Maria Freitas, várias antologias focadas em diversidade, né? Antologias ACE, PAN, enfim. E eu queria saber de vocês como vocês veem o impacto do mercado independente na diversificação dessas histórias queer. Brenda, se quiser começar agora. Você pode repetir a pergunta rapidinho, por favor? Eu queria saber como que vocês veem esse impacto do mercado independente nessa diversificação de histórias queers e também até de sair do independente e ir para o mercado editorial tradicional, de como que o mercado tradicional está vendo essas histórias surgindo no independente, crescendo e qual a experiência que vocês tiveram com relação ao mercado independente também. Eu acho que o mercado independente ele é fundamental. Eu acho que o mercado independente o que traz as histórias. O mercado independente ele tende a ser o mercado em que a gente, né, pessoas LGBTs comuns aqui que sonham em ser escritores, que sonham em ter uma obra publicada, tem a chance de se manifestar, de se expressar. E por isso eu acho que eles tendem a trazer narrativas mais concretas, as narrativas mais reais, as narrativas que trazem mais os apelos verdadeiros da comunidade LGBT, ao contrário do mercado mainstream, que tem muita coisa legal e é ótimo que chegue, né, ao mainstream, lógico, sempre, mas o que acontece é que muitas vezes esses meios veem o crescimento de um espaço, de uma comunidade LGBT, e usam muito disso de uma forma, sabe, colocando personagens LGBT como personagens secundários dentro da história para dizer que está trazendo alguma representatividade, dizer que está trazendo a voz de personagens LGBTs para essa história, e tá, sim, mas ainda de uma forma que não é a que a gente gostaria de ver muitas vezes. Então, o crescimento no mercado independente eu vejo como muito necessário, e que as pessoas do mercado independente consigam alcançar, sair um pouco dessa bolha do independente e alcançar um público maior também. Eu acho que é um outro passo, e é um passo um pouco mais lento, mas que tende a acontecer e que é muito positivo para trazer uma representatividade menos problemática, digamos, ou menos carregada de alguns estereótipos e outras coisas que a gente vê bastante, às vezes, no mercado mais, né, mainstream. Eric? Cara, a produção independente ela é muito valiosa para o mercado como um todo, né? Porque é um espaço onde você pode experimentar, né, à vontade, né? Você tem um tempo ali de encontrar a sua própria voz, de aprender a se relacionar com os leitores, né? Criar essa relação e receber feedback, e você consegue evoluir ali. Você não tem
entre aspas, a pressão do eu preciso me adequar a essa gaveta, porque só essa gaveta está sendo publicada. O mercado independente é muito próximo à coisa da arte mesmo, né? Você tem algo no teu peito pesando, enfim, que você precisa colocar para fora. E como hoje é mais fácil, né, publicar histórias, existem várias plataformas, você consegue colocar aquilo para fora de você. E mesmo que a gente não perceba, cara, tudo que a gente fala gera eco, né? Então ninguém me lê, cara, lê. Mesmo que você não saiba, mesmo que você, sabe, às vezes uma pessoa te leu e aquela história vai ser tão importante para ela, você vai mudar a vida dela e daqui a 5 anos é ela que está escrevendo, né? Ela aprende, nossa, eu também posso contar minha história, porque essa pessoa aqui, ela fez isso, né? Ela fez isso, sabe, de um jeito legal, de um jeito divertido. Então, acho que o mercado independente ele é sempre o combustível que alimenta o resto, é dali que vão vir vários talentos. E como a Brenda falou, assim, juntando duas coisas que ela falou, né, de por que tem mais histórias LGBTQIA agora? Porque as pessoas estão se sentindo mais seguras, né, de se expressar, né? Você tem mais referências, é mais rápido para você descobrir, né, quem você é, mais rápido de você se entender. Quanto mais rápido você se entende, mais rápido você consegue produzir isso, ou pelo menos botar no papel a sua busca por esse entendimento, né? Então, sei lá, se tem algum autor independente escutando a gente aí, cara, isso é muito valioso e aonde você vai chegar, acho que você, tipo, é um mix de maratona com loteria. Você pode no dia seguinte fechar um contrato foda, você pode ter que batalhar mais um pouquinho, mas não desista, cara. Isso é valioso, sim. Isso é muito importante. E o mercado independente, ele vem muito aliado, né, com o tradicional mesmo. Acho que boa parte dos autores que foram publicados em editora grande continuam publicando contos e histórias, porque no independente, e eu sinto que é muito isso que a Brenda falou, né, essa facilidade que a gente tem, que vocês dois falaram, né, de não se encaixar no mercado tradicional e de ter essa segurança de poder falar e de alcançar pessoas que o tradicional nem sempre alcança, né? E Gil, que você que começou aí no Independente, tá estão sendo lançado agora pela galera. Conta aí pra gente da experiência de você. Eu tenho um carinho muito grande pelo mercado independente. Eu tentei vender luzes de forma tradicional por mais de ano, assim, e eu ouvi repetidas vezes, legal, massa seu trabalho, mas fantasia é muito difícil de emplacar no Brasil, infelizmente não vai rolar. E, sei lá, eu olhava ao meu redor e eu olhava as pessoas que eu seguia do Book Twitter e do mercado independente, eu pensava assim, como assim não tem espaço para fantasia? Olha só o tanto de fantasia que está sendo produzida. Olha só o tanto de histórias que está sendo produzido. Até pegando um gancho do que a Brenda falou, eu sinto que, pela função de estar ligado a tipo investimento e lucro e etc., o mercado ali tradicional, ele dá espaço para um certo tipo de pessoa queer e um certo tipo de história. E o mercado independente, ele abre essa abertura, não só entre autores queer, mas assim, dentro dos autores queer, quais identidades a gente valoriza, de que região do país, qual é a raça dessas pessoas, qual que é a etnia, todas essas coisas que você tem muito mais diversidade dentro do independente do que do mainstream. E no independente eu descobri uma comunidade extremamente rica, extremamente amiga, e quando eu publiquei Luz do Norte, eu que não tinha espaço para ele, teve bastante espaço para ele. Um monte de gente leu, um monte de gente comentou, eu tive o contato direto com aquelas pessoas e pude falar com pessoas que leram meu livro, e foi uma troca, assim, que me fez crescer muito como autora, muito. Eu acho que desde que eu publiquei Luzes Independente até agora, que ele não está mais disponível, que ele vai sair por uma casa tradicional, o tanto que eu aprendi sobre esse mercado e o tanto que eu vi de talento que existe nesse mercado e fazendo o próprio trabalho, nossa, não tenho palavras para descrever. E até uma coisa que eu queria destacar, você tem muito profissionalismo dentro do independente, gente realmente dando sangue para fazer uma coisa legal. Dentro da especulativa, inclusive, você tem as revistas literárias, então você tem a Mafagafo, você tem a Eita, você tem Escambanauta, putz, nem estou citando todos aqui, que são meio que lugares em que os escritores de especulativa, eles podem brincar, eles podem treinar, eles podem
fazer tudo isso sendo muito profissionais, mostrando o seu trabalho e mostrando que existe uma força muito grande na literatura especulativa independente brasileira. Então, assim, nossa, só amor, uma coisa que eu queria ter feito antes até, porque eu tinha aquele sonho meio antigo de, tipo, um dia, esse livro aqui que tá na minha gaveta, alguém vai descobrir ele, aí a minha vida vai mudar. E não é assim. Pelo menos para mim não foi assim. Para mim, as coisas foram muito diferentes. E o mercado independente foi um caminho, mas não só um caminho, ele foi um fim em si próprio, para eu conhecer o tanto de pessoas e tanto de amigos mesmo que eu fiz e aprender com esses escritores. Muito bom. Antes de passarmos para a próxima pergunta, eu queria lembrar todo mundo que vocês podem fazer perguntas aqui embaixo no chat, pode mandar pergunta para o pessoal. Em breve vou abrir para as perguntas do público, então aproveite. Enfim, voltando aqui, é impossível a gente fugir do assunto do momento, né, que é a pandemia. E eu queria saber como que a pandemia afetou vocês, a escrita de vocês, até a temática do que vocês escrevem. Então, Gil. Nossa. Assim, pessoalmente, como eu falei no começo, eu moro fora. Então, a minha experiência da pandemia, ela foi marcada por muitos privilégios e também muitas particularidades. E a maior delas era estar longe da minha família e longe de todo mundo e não poder estar perto. E assim, mesmo quem estava perto no Brasil não podia ver os próprios né, os amigos, etc. Mas eu me sentia ainda mais removida, eu me sentia muito distante, muito solta no mundo. Eu sou uma pessoa eu gosto de estar perto de gente, eu tiro muito da minha inspiração do mundo ao meu redor. Então, o momento de isolamento, ele foi muito difícil, assim, eu pensei no começo, falei, nossa, eu vou escrever muito, vou aproveitar esse tempo extra e vou escrever muito. E no começo foi muito difícil, porque não parecia combustível artístico para escrever, parecia que tinha secado. Ainda mais eu tenho ansiedade e no começo da pandemia foi muito difícil lidar com isso, lidar com a minha saúde mental, ao mesmo tempo que eu encarava a escrita. Mas eu acho que uma coisa que foi muito boa é que na época eu não encarava a escrita como um trabalho. Quando a pandemia começou, eu ainda não tinha entrado numa publicação independente, a escrita era só um hobby para mim. E aí foi nela que eu encontrei muito de um espaço de acolhimento, autoacolhimento, de eu processar os sentimentos que eu estava sentindo. Várias coisas eu escrevi, vários sentimentos que eu tive, com os quais eu tive que lidar, que não é que eles vão para um livro, vão para um conto ou nada, mas a arte, ela meio que foi um instrumento de cura. Então, nesse sentido, foi muito importante, mas eu não sei, eu acho um pouco mito essa coisa do escritor que tem, por causa da sua saúde mental comprometida, ele é um gênio, sabe? Tipo, e não, na verdade não, a gente sabe que quem tem a saúde mental comprometida não consegue produzir, não consegue escrever. E isso foi uma coisa que durante a pandemia foi muito, muito difícil, até por eu estar tão longe, eu me sentia muito ilhada, quase. Mas foi isso, assim, até, assim, quando eu publiquei o Luzes do Norte, foi um jeito de me conectar com uma comunidade, e eu me sentia assim, nossa, depois de tanto tempo nessa ilha, eu tô vendo pessoas e falando com pessoas, e as pessoas estão interagindo e reagindo a um trabalho que durante tanto tempo ficou nesse casulo, sabe? Então, foi um momento muito, muito doido. Nossa, maior mito esse da saúde mental ser combustível. Pelo contrário, eu fiquei uns 2 anos sem conseguir escrever direito, até eu procurar um psiquiatra e começar a me tratar. E daí, depois disso, eu consegui voltar à minha normalidade. Então, fica aqui o alerta, pessoas, se vocês estiverem se sentindo alguma coisa está errada, procure um psiquiatra, um psicólogo, procurem terapia. Enfim, Brenda? Bom, essa questão da pandemia, principalmente para a gente aqui no Brasil, a gente entrou literalmente numa distopia, né? Aquelas histórias horríveis e que a gente, de repente, se viu colocada, inserida nesse contexto. E, infelizmente, a gente está tendo que lidar com isso ainda de uma forma mais grave do que deveria estar lidando. Eu, particularmente, assim, só por mim, a nível pessoal mesmo, não fui tão afetada. Acho que eu tive também certos privilégios nessa pandemia, porque não perdi nenhuma pessoa próxima.
não sou uma pessoa de sair, de me comunicar, então, assim, né, eu sempre fui uma pessoa muito na minha, sempre trabalhei em casa. O processo de escrita, para mim, é um processo bem, sabe, intimista ali mesmo, eu no meu cantinho. Então, mas mesmo isso, mesmo assim, mesmo com todas essas características que, né, deveriam ajudar a passar por isso de uma forma um pouco mais leve, em muitos momentos eu senti, e eu acho que inevitável não sentir a saúde mental um tanto prejudicada e, consequentemente, isso abalar a gente como escritores, porque fica muito mais difícil produzir, né? Como vocês disseram, saúde mental afetada não faz nenhum bom escritor, não faz nenhum bom artista. Isso acho que é parte da glamorização que a gente tem do que é ser artista, que também é uma outra coisa muito forte, muito presente na sociedade, né? Também engloba aí essa coisa de que artista não deve ganhar dinheiro, porque a arte deve se fazer apenas pela arte e pronto. Então, eu acho que existe esse fator. Atrapalhou muito. Mas, como eu disse, né, a minha experiência pessoal é uma experiência um tanto privilegiada. Assim, ter dificuldade para sentar e escrever, ter dificuldade para ter essa calma de poder produzir sem pensar se alguma pessoa querida, próxima, vai ter algum problema de saúde mais sério e tal. Mesmo isolada, mesmo assim, é um processo muito difícil e que, enfim, agora, né, as pessoas estão sendo vacinadas, então meus pais já foram vacinados, então já é uma coisa que consigo respirar um pouco mais, mas politicamente, socialmente foi um período extremamente estressante, muito desgastante, em que a gente teve que ver todo tipo de absurdo. Eu acho que é um período histórico que vai ficar marcado, infelizmente, de um jeito horrível, mas a literatura, a arte, de modo geral, também sempre tem muito a contribuir nesses períodos, tanto, né, como a gente falou da importância do artista, né, porque algumas pessoas gostam de menosprezar, mas como a gente passaria por esse momento sem arte, como a gente passaria por esse momento sem um livro, como a gente passaria sem uma série, sem filme, sem música, seria a loucura total, né? Essas coisas mantiveram alguma sanidade na gente e permitiram que a gente desse sequência à nossa vida do jeito mais normal possível. Então, a arte acho que é fundamental nesse processo e também para questionar, né? Para colocar em xeque e questionar toda essa loucura que a gente está vivendo, que infelizmente acho que não vai acabar mesmo depois da população vacinada, a loucura que gerou todo esse caos não vai acabar. Então, a arte continua sendo aí uma expressão importantíssima para a gente poder pensar sobre isso, questionar isso. Eric? Né, a arte, a arte é uma forma de diálogo, né? Ela forma pontes, ela ajuda as pessoas a se comunicarem em torno de um, nossa, você também gosta desse livro? Vamos conversar sobre ele, né? Então, num momento de isolamento, né? Eu acho que isso ajudou a gente a se manter conectado ao redor de assuntos saudáveis também, né? E não só em torno dessa insanidade. Acho que, assim, a pandemia e antes, Van Gogh pintava quando ele estava bem, gente. Lembrem sempre disso. Ele produzia quando ele estava bem. Isso é muito importante de ter na cabeça. E a pandemia que me pegou, assim, acabou comigo, cara. A pandemia é o bolsonarismo, assim, sabe? O Covid, para mim, é um detalhe extra do bolsonarismo, assim. Quando, né, não só por ter escrito Ninguém Nasce Herói, que era tipo um prequel do bolsonarismo, e quando aconteceu, né, veio aquele impacto, né, como se o livro nunca se encerrasse na minha cabeça, mas também por esse choque de não pertencimento que ele causou, né, na comunidade LGBTQIA e em outras, assim. E, enfim, eu sou um homem branco cisgênero falando, eu sei que eu tô falando de um sentado num montinho de privilégio, assim, bem alto. Mas, cara, eu olhava em volta e falava, e agora? Esse espaço não é mais meu, cara. Eu não via mais sentido na minha pessoa dentro da minha própria casa. Assim, eu olhava em volta e falava, cara, se amanhã eu tiver que ir embora, nada disso me representa, porque eu não vou levar nada disso, né? Então eu passei
a pensar em mim mesmo, né? Tentar me entender a partir dessa nova lente, né? Dessa ruptura que aconteceu no Brasil, assim, desse insurgência fascista de boutique, mas super nociva de qualquer modo. E eu ainda estou processando, assim, claro, como você, assim, quando eu aguentei até um tempo, e aí começou a pandemia, eu falei, não, cara, chega de aguentar isso sozinho, eu vou começar a correr em círculos, ou correr com a mãozinha pro alto, igual o Freakazoid fazia, pra lá e pra cá. E aí eu fui num psiquiatra, assim, para ele me ajudar a baixar o nível de ansiedade para ver se eu voltava a produzir. O que eu produzi nesse meio tempo, assim, foram, tipo, poemas, assim, mas são poemas bem, assim, sofridos, sabe? Falando desse momento ruim mesmo, foi o que deu. E narrativas de coisas mais longas, cara, eu voltei, acho que esse ano, porque eu ia escrevendo sem fim, assim, sabe? Como se eu não conseguisse chegar a lugar nenhum, como se eu evitasse o conflito, e sem conflito a gente não tem história. Então, pesado, pesado. Voltando aos pouquinhos e sem pressa. Para descontrair, depois dessa pergunta pesada, eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês. São perguntinhas rápidas, é só responder no bate-volta mesmo, e aí depois a gente abre para as perguntas do público. Então, a primeira pergunta é: se vocês fossem um super-herói, que superpoder você teria? Gil, Teletransporte, com certeza absoluta. Eric, Ah, cara, eu queria ser o Ciclope, ter aquele olharzinho assim que destrói vários seres aí do Brasil, sabe? Brenda. Eu tenho um pouco de medo de altura, mas talvez até para superar isso eu gostaria de voar. Você preferiria ser um super-herói ou fazer magia? Droga, magia. Magia também. Ah, magia, sem dúvida. Todo mundo. Ok. Passado, presente ou futuro? Gil. Presente, sempre. Brenda. Presente. Eric. Futuro, sou obcecado pelo futuro. Fantasia, sci-fi ou distopia? Eric. Fantasia, chega de distopia. Gil. Fantasia, sem dúvida alguma. E Brenda. Olha, eu oscilo um pouco, mas nesse momento atual eu diria fantasia. Fantasia dá pra gente criar uma coisa bem bonitinha, né? Bem? Terror ou suspense? Terror. Gil. Suspense, suspense. Brenda. Bom, apesar de ser bem impressionável, terror. Ok, essa é um pouquinho mais complicada. Se você fosse cometer um crime, qual seria? Nossa, empurrar alguém de uma ponte, deve ser muito legal. Érica, eu tô com um pouco de medo de você. Tipo, o negócio do ciclope, empurrar alguém de uma ponte. Bom, mas eu vou responder. Empurrar uma certa pessoa específica do Palácio do Planalto. Só fica aí a dica. Brenda. Acho que assaltar um banco, porque pelo menos eu garanto, né, minha vida financeira Eu em um pensei banco, nisso. afinal de contas, então Se você pudesse viver num universo literário fantástico, qual seria? Ah, acho que o meu, do Exorcismo aos Amores, uma dose de blues. Queria ver como é que é, pra valer. Brenda? ah, meio clichê, mas provavelmente algo como o Senhor dos Anéis. E Gil? Aí eu amaria viver no condado, ser um hobbit, passar a vida comendo e dormindo. Imagina, ia ser tudo. Eu e a Brenda íamos ser vizinhas de toca. Por último, indique um livro queer de um gênero que não seja romance. Ai, caramba, essa aí é pra gente pensar várias horas antes.
Pô, eu vou falar o Six of Crows, da Leigh Bardugo, que eu traduzi. Pô, tem um casalzinho queer muito legal lá. Brenda? É assim que se perde a Guerra do Tempo, é um romance sáfico com viagem no tempo, é a minha recomendação, adoro. Amo demais. Gil? Ai, é romance, mas eu vou ter que indicar. Pode ser, Desculpa. assim, que tenha outro gênero como principal. Tipo, é assim que se perde a Guerra do Tempo. É romance, mas tem uma coisa futurística ali, né? Tá, não, mas eu vou indicar é um romance, mas é de fantasia, do Pablo Praxedes, A Botija do Fantasma. Muito bom. Obrigada, gente. Desculpa aí pela pressão. Foi só para descontrair. Eu vou começar as perguntas do público agora também. Então, a primeira é da Elisa Soares. Ela falou: considerando aquilo que a Gil contou de dizerem que não há espaço para a fantasia nacional, gostaria de perguntar sobre como é o desafio de criar um mundo fantástico brasileiro, dado que nossa referência no gênero são quase que totalmente eurocêntricas. Gil, se quiser começar, já que foi a referência aí da Eu posso pergunta. começar, mas talvez a minha resposta seja um pouco insatisfatória, porque essa era uma coisa que eu recebia muito, né? Eu queria que fosse mais brasileira a sua história. E Luzes do Norte não se passa no Brasil e nem é inspirado no Brasil. E eu penso um pouco assim, o que é essa referência que a gente quer? Será que eu sou a melhor pessoa para trazer essa referência? E eu costumo pensar que a literatura escrita por uma pessoa brasileira, ela é uma literatura brasileira. Então, a gente não precisa ir atrás dos elementos que são mais estereótipos do que é ser brasileiro para que a nossa ficção seja brasileira. Isso posto, eu acho que cada vez mais existe sim uma demanda para fantasia e ficção especulativa que seja autêntica. Então, eu escrevi uma coisa que, por mais que não fosse brasileira, era autêntica a minha experiência. Eu morei no Canadá, eu visitei o Alasca, eu vi a Aurora Boreal, e isso eram todas coisas que eu queria representar. Então, isso era autêntico à minha experiência. Aquela máxima de escrever sobre o que você conhece, eu acho que o escritor tem que escrever sobre o que quiser, e aí o leitor que vai determinar se aquilo é bom ou não. Mas eu sempre fico um pouco assim com essa pergunta e essa discussão, porque eu sinto que a gente não precisa se colocar em caixinhas. Eu acho sim que a gente tem que interrogar as nossas referências. Então, por que eu, que nasci no Brasil, que nunca fui para uma escola tipo boarding school, por que eu quero escrever sobre uma escola mágica em que as pessoas dormem lá e vivem lá durante 6 meses? Tipo, da onde vem essa vontade? É uma vontade inerente ou é uma coisa que eu fui exposta a essa referência? E aí sim, abrir mais as suas referências. E não só literatura clássica, mas ler produção nacional contemporânea, entender e aumentando essas referências e criando esse repertório para aí sim poder representar nas suas obras. Eric? Cara, a Gi falou tudo, assim, você tem que olhar para as suas referências, né, e ver se você só está replicando por uma questão de lavagem cerebral ou se aquilo representa o teu olhar para a história, né? E quando a gente fala de uma fantasia brasileira ou de uma literatura brasileira, cara, o Brasil é um país continental, é um país muito plural, o mundo está aqui, sabe? Tem gente do mundo inteiro aqui, você tem comunidades do mundo inteiro. O Brasil é um país de imigrantes, mas centenas de povos originários com histórias e especificidades muito próprias. Então a gente é essa bagunça. Então nunca vai existir essa fantasia brasileira, esse elemento que só isso é mito. Correr atrás disso assim, eu acho que é perder tempo. É, mas faz isso, assim, vai botando pesquisa, de repente, a história da tua cidade, vê se ela te traz um elemento interessante, pensa algo que você já passou, se indaga as coisas, por que que você está colocando uma coisa e não outra, de repente você chega a um lugar legal para explorar num conto ou numa história mais longa. Acho um caminho bacana de explorar. Brenda? Eu acho que, bom, como o Stephen King ele fala no livro dele sobre escrita,
alguma coisa do tipo, se você não gosta de histórias de terror, de suspense, sinto muito, e isso é o que eu tenho para te oferecer. Eu acho que a gente escreve aquilo que a gente tem a oferecer para as pessoas, né? Eu acho que um autor, ele sempre vai estar reproduzindo, contando histórias daquilo que está no coração dele, daquilo que está inspirando ele, porque é inevitável fazer isso. Você não pode chegar para um autor que tem uma referência ou que tem uma preferência por escrever determinadas fantasias baseadas numa mitologia nórdica ou numa mitologia oriental e exigir que ele escreva sobre o folclore brasileiro, por exemplo, porque provavelmente ele não vai nem conseguir escrever isso bem, porque ele não gosta, porque não é aquilo que está sendo mais... Não é aquilo que está tomando conta da alma dele, né? Então, por um lado, sim, eu entendo que é absolutamente necessário que a gente tenha essa compreensão de que, se a gente falar de cultura brasileira, fantasia brasileira, da cultura brasileira, é um termo muito amplo e é um termo quase que genérico, porque somos uma junção de vários povos que eu acho que até hoje a gente está tentando se entender no meio disso tudo. Então, é um termo amplo. Dito isso, eu gosto, eu aprecio bastante fantasias que têm um aspecto mais regional, que têm um aspecto mais brasileiro, que brincam e usam alegorias e elementos da cultura brasileira. Eu acho que a gente tem alguns gêneros crescendo aí, como, por exemplo, o afrofuturismo, sertão punk, são obras que a gente ainda vê muito mais no meio independente, né? Acho que não tem um caminho aí para chegar no meio mais mainstream, mas acho que é legal que a gente apoie, que a gente incentive isso, porque é importante também a gente ter esses elementos, a gente ter essa linguagem trazida para o público. Eu, particularmente, gosto. Também gosto de fantasias mais europeias, também gosto de fantasias mais orientais, e eu acho que é legal que a gente tenha toda essa riqueza, né? E que a gente possa expressar sobre isso. Eu acho que quando eu voltar a fazer fantasia, eu vou tentar trazer mais desses elementos. Lógico, com todo o cuidado que se exige, porque exige, né? Eu sou uma pessoa branca, então, assim, eu tenho que saber qual é o meu lugar, qual é o meu espaço nesse meio. Eu acho que isso é essencial, e eu acho que um autor que se propõe a escrever sobre uma fantasia que traga elementos, por exemplo, umbandistas ou coisas do tipo, ele tem que saber, ou xamanistas, enfim, ele tem que saber qual é o lugar dele ali dentro, o que ele pode falar. É um dever, né, nosso, acho que é uma questão de sensatez, mas é legal que tenha, é legal que a gente possa também até diversificar mesmo a linguagem da fantasia, né, enriquecer a linguagem da fantasia também. E é inegável, né, que a literatura europeia e americana tem muita influência, principalmente para a nossa geração, e eu acho que a melhor solução mesmo é muito do que vocês falaram, o questionamento, aumentar o consumo, né, de literatura brasileira, de autores brasileiros, e no fim das contas decidir o que é melhor para a gente, o que é referência para a gente, o que funciona, né, para a gente como escritores. Bom, próxima pergunta. Vocês têm algum receio em criar personagens com algum desvio de caráter, que seja uma pessoa ruim e que também seja LGBT? Acham que pode contribuir para reforçar algum estigma? Quem quiser responder primeiro. Pode falar, Cara, Eric. eu tô tendo um problema com isso no livro novo, né? Porque no Ninguém Nasce Herói, toda a galera, né, da diversidade, usar esse guarda-chuvão assim, era tudo os bonzinhos, né? E no livro novo, eles jogam em todas as posições, assim, ele é mais cinza, e aí eu fico, meu Deus, como é que eu junto todas essas coisas, sabe? Eu demorei para pegar no tranco, sabe? Consegui botar os meus LGBTQIazinhos tudo com falha de caráter, aquele. Mas faz parte, cara. A gente não é fada sensata e cristalzinho perfeito, só existe no Twitter, cara. Esquece disso e encara o desafio. Brenda? Até complementando. Ai, Não, pode desculpa. falar. Não, pode Desculpa, eu ia falar, complementar o Giba. ponto do Eric, porque eu sinto que a gente esquece que colocar num pedestal também é desumanizar. Então, você tornar o seu personagem perfeito é desumanizar ele. E aí tem uma solução muito fácil, é só botar mais de um. Bota um bonzinho, bota um malvado, bota um chato, bota um legal,
pronto, acabou. O problema é quando você tem apenas um personagem LGBT e aí sempre ele é o vilão. Que nem a Disney é a rainha de fazer isso, de colocar os vilões com o tal do queer coding, né? Que é uma aparência que remete a certos elementos LGBT. Então, até, por exemplo, a Úrsula, que foi inspirada numa drag queen. Então, e fazer isso consistentemente com todos os vilões. Uma coisa é isso. Outra coisa é você reconhecer que pessoas LGBTQIA+, são pessoas, e, portanto, existem pessoas maravilhosas e pessoas péssimas. Então, eu sempre acho que a solução é colocar mais de um, e, lógico, ficar atento a estereótipos. Então, existem certos estereótipos associados à comunidade LGBTQIA que é legal você evitar, mas, ao mesmo tempo, dar a gente a liberdade da gente ser vilão também. Brenda? Eu acho que a Eric e a Ju já disseram tudo, porque, assim, idealização, eu acho que é uma coisa tão perigosa quanto você se agarrar a estereótipos negativos, porque isso coloca pessoas LGBT com um caráter que também não é humano, né? Que é um caráter artificial. Eu acho que a gente tem que expressar todas as possibilidades da nossa existência, e na nossa existência nós temos virtudes, nós temos defeitos, nós temos qualidades, nós erramos com algumas pessoas, às vezes consertamos esses erros ou não. Enfim, a literatura, ela traz o drama humano, o conflito humano, e acho que isso é essencial. Então a gente não pode poupar pessoas LGBTs disso, porque pessoas LGBT são pessoas como outras pessoas qualquer. Então a gente tem sim que mostrar personagens LGBTs de todos os tipos, de todas as, né, tendências possíveis. Eu acho que é parte, inclusive, de naturalizar, né, personagens LGBTs e histórias que tragam temática LGBT. Isso mesmo. Qual conselho vocês dão para escritores de ficção especulativa LGBTQIA+. Pode começar, Brenda. Bom, conselho difícil. Eu acho que a gente sabe, né, que o que a gente está fazendo tem uma importância. O que a gente está fazendo é buscar representatividade, buscar espaços. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que a gente está contando histórias que não são só aquelas historinhas ali, que é uma coisa que vai além. Eu acho que sempre vai além, que está ganhando espaço na sociedade, que está sendo lido. Não interessa se é por uma, duas pessoas, ou se é por 1.000, 2.000 pessoas. Você está chegando nas pessoas, você está alcançando pessoas. Eu acho que, bom, escreva. Esse é o conselho mais importante. Não desista. Escreva. Confia no que você está fazendo. Faz de coração. Faz aquilo que você ama. Você é um escritor que está produzindo literatura LGBT, você certamente está produzindo o que você ama, porque você, né, não estaria trazendo personagens LGBTs se não fosse por essa questão, né? Porque é mais fácil não trazer, verdade seja dita. A gente está buscando espaço, a gente está numa luta, então a gente está num processo que é mais difícil. Então, se já está no seu coração, se você já ama isso, se você quer fazer isso, confie em você, vai, escreve. Como qualquer outro escritor, essa é a parte mais importante. A gente poder dar voz, poder trazer representatividade, poder ganhar espaço. Você, assim como todos os demais escritores LGBTs, é uma peça importante nesse processo. Então, tenha isso em mente. Gil? Conselho é aquela coisa, né? Se fosse bom, a gente vendia. Mas eu ando pensando muito sobre isso, assim, sobre o que é montar uma carreira de escritor e o que é ser um escritor LGBT. E eu acho que eu diria duas coisas, assim, que para mim foram muito importantes. A primeira é tira o seu livro da gaveta. Escreve ele, chega no fim, bota ele no mundo e vai pro próximo. E vai pro próximo, e vai pro próximo, e vai pro próximo. Tipo, se suceder nada mais é do que você continuar perseverando depois de uma série de fracassos. Então, botar suas histórias no mundo tem um valor por si só. E você hoje já é um escritor, que quem falou isso foi a Bia de Oliveira, que é editora no Twitter, e ela falou isso num curso, que você já é um escritor hoje muito melhor do que aquele seu manuscrito que está guardado na gaveta esperando o momento ideal. Então bota ele no mundo. E
a coisa mais importante, eu diria, é divirta-se. Seja honesto com você mesmo, mas divirta-se. Encontra nessa arte uma razão nela mesma para você continuar escrevendo. Porque as pessoas que eu conheço, pelo menos, elas escrevem porque elas amam. É para ganhar dinheiro também, é para ter uma carreira também, é por todas essas outras coisas, ego, várias coisas. Mas mais do que tudo, são pessoas que amam a palavra escrita, que amam as histórias. Então, tipo, não perca isso, porque é uma coisa que, quando eu tô muito frustrada, quando eu me sinto estressada, é para esse amor que eu volto, sabe? Isso foi bonito, muito bonito. Cara, assim, para não repetir tudo de bacana que foi falado aqui, pensa que a gente está sempre em disputa de territórios, sabe? Tudo a gente tem que fincar a nossa bandeirinha lá e falar, não, a gente também pode estar aqui, sabe? Então, acho que, assim, olha para dentro de você, pensa que história é importante para você nesse momento ser contada, sabe? É um medo seu? É algo que te marcou lá atrás? É alguma piração sua que você quer inventar né, um romance, sei lá, na lua, né, uma felicidade sua que você quer colocar para fora? Tenta enxergar essa tua jornada como escritor pelo ponto de vista da arte, sabe? Pelo ponto de vista de uma expressão de um sentimento, de algo muito importante para você. E tenta não deixar todas as pressões que existem, né? Pressão de sociedade, pressão de o que os leitores vão achar, pressão de mercado, afetar você durante essa jornada. Porque aí, se você consegue fazer o primeiro, cara, aumenta a chance de você escrever o segundo, aumenta a chance de você escrever o terceiro, é um passinho de cada vez, sabe? Não pega a ansiedade de ganhar o jabuti sem ter escrito seu primeiro conto, sabe? Transforma em algo bacana para você mesmo. Muito bom. E a última pergunta do público qual o próximo trabalho de vocês? Seu momento aí, quem quiser dar spoiler, quiser contar em algum anúncio, é o momento. Brenda? Bom, como eu disse, o meu trabalho atual não é um trabalho de ficção especulativa. Na verdade, uma história, um romance sáfico contado em duas linhas temporais. Primeiro, quando as protagonistas estavam na escola, ainda no colegial, e depois elas mais velhas, e tentando ajustar as coisas que deram errado lá atrás juntas. É um romance que tem uma pegada um pouquinho dessa coisa de enemies to lovers, é um romance que tem um pouquinho também de road novel, né? Essas histórias com personagens viajando, né? Na estrada. Então, é um pouquinho dessas duas coisas. E é uma história que é para ser amorzinho, mas quem me conhece já leu alguma coisa minha também sabe que eu gosto levemente de um drama, assim, então não é sempre aquela coisa muito só para deixar o coração quentinho, é também para deixar o coração quentinho, mas com umas pitadas de drama, assim. Então, é esse meu projeto. É para deixar o coração quentinho depois de você derramar um monte de lágrimas, chorar em posição fetal na Exatamente. sua cama. Gil? Esse é o plano. Bom, eu falei no começo, né, mas em 2022, dois livros meus vão sair pela Galera Record. O primeiro vai sair no primeiro semestre, que é o Luzes do Norte, que foi o livro que eu lancei independente esse ano. Vai ter conteúdo novo, então estou trabalhando nisso agora. E também estou trabalhando no segundo livro que vai sair ano que vem, no segundo semestre, que é a continuação direta de Luzes do Norte, que chama Sombras do Sul. É o meme invertido do Twitter na vida real. Então, estou muito ansiosa para voltar para esse mundo, voltar para a Aurora Boreal e contar um pouquinho mais desse romance. Tô super animada já. Eric? Cara, assim, é um projeto assim de longo prazo, porque por tudo isso que a gente conversou, mas eu estou escrevendo um livro por enquanto chamado Madrigal. O Madrigal é um barzinho no centro do Rio de Janeiro que chama para trabalhar nele artistas que são, né, de minorias, mas que também têm um certo contato, uma certa familiaridade com o sobrenatural. Então, eu acho que é meu jeito de pegar esse mundo que está todo quebrado e bagunçado e pegar esse weird, esse estranhamento todo e botar numa história, sabe? Cogumelos que andam, deuses esquecidos, todas as coisas esquisitas assim que
existem nos sonhos do David Lynch, eu vou trazer para o meu livro. Minha lista de próximas leituras já ficou enorme agora. A gente está perto do fim, mas eu queria lançar uma última pergunta para vocês e aproveitar também para abrir um espaço para vocês darem suas considerações finais. A realidade, ela inspira a literatura, mas a literatura também tem papel importante na construção do nosso futuro. E pensando nisso, no que vocês escrevem, que fantasia não tão fantasiosa assim vocês esperam para o nosso futuro? Gil? Bom, no futuro imediato, eu espero que o Brasil saia dessa distopia terrível em que a gente se encontra de incompetência e genocídio, e que a gente possa caminhar para um mundo de mais igualdade, de mais, não só representatividade, porque eu acho que representatividade só não faz muita coisa, mas protagonismo e voz às pessoas que historicamente foram esquecidas, e que a gente possa ter essas conversas difíceis. Eu vejo um mundo de paz, sim, eu acredito nisso, mas eu acho que a minha fantasia ainda passa por umas batalhas para chegar lá. Então eu realmente acredito num mundo mais igualitário, mais justo, sem bilionários que vão para o espaço nas costas dos trabalhadores, mas com espaço para todo mundo ter uma vida digna e ter a sua voz ouvida. Sei lá, uma super fantasia, né, eu sei. Brenda? Eu sempre falo que a gente está vivendo esse momento de pura loucura e ódio, e que a gente tem muita resistência, a gente tem muita oposição. Mas a gente está vendo essa resposta, eu acho que, em primeiro lugar, por a gente estar conquistando espaço, por a gente estar se inserindo nos lugares, por a gente estar ganhando voz. Eu acho que é muito importante que a gente não perca isso de vista, que a gente não se deixe levar, se contaminar só por essas coisas, essa política macabra, bizarra, atual, e que a gente possa entender a força que a gente tem. Então, assim, eu acredito também num mundo melhor, num mundo em que a gente tenha um espaço consolidado em que o respeito seja uma regra, ou não melhor do que uma regra, né? Seja algo espontâneo, seja algo que a gente compartilhe de coração com as pessoas. Eu quero muito acreditar nisso, mas eu sei que é uma longa, longa jornada. Mas acreditar nisso é o que me dá força para estar nessa jornada. Então, para o momento atual, o que a gente tem é mais luta, mas mais vitórias também, pequenas e sucessivas vitórias, eu espero. Então, é isso que eu acho. Né, eu acho que uma coisa importante da gente lembrar como artista e como pessoa é que a gente nunca luta pela gente, a gente luta por quem está vindo depois, né? Para a vida dessa pessoa aqui que nem nasceu ainda ser mais fácil. E é fácil olhar para esse caos que a gente está vivendo hoje e ver só esse lado macabro, como a Brenda falou. Mas, cara, assim, como alguém que foi adolescente nos anos 90 e que via em esses programas de auditório de tarde, né, talk show, a galera entrevistando os outros na rua, você acha que bissexuais deveriam morrer? E a galera falando, sim, acho, porque eles não são naturais. Super de boa. Cara, a gente caminhou e não vamos desprezar essa caminhada, assim. Então, a minha fantasia, assim, emocional é que um dia a gente possa não ter medo, sabe? O medo fique para trás e cada um leve isso para sua experiência. E a minha fantasia mais esperada é que as emas do Palácio do Planalto se tornem radioativas, invadam aquele negócio assim e façam uma limpa, assim. Muito bom! Eu queria encerrar nossa mesa com um trechinho de Dançamos pelo Céu Depois de Toda a Chuva, que é o conto da Brenda em Vozes Trans, em que ela diz assim: é um pouco mágico isso de sermos quem somos. Mesmo que vocês me olhem e não me enxerguem, e só vejam seus próprios medos em mim, tudo bem. Eu me enxergo, me vejo. Sei quem eu sou e não sou o que vocês veem. Não sou os seus medos. E com esse trecho lindo, eu me despeço aqui de vocês. Passo a palavra de volta para a Nath e muito obrigada pela participação, pessoal.